Hoje nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 7 ao 24. Primeiro Reis 17, do 7 ao 24, que diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ele ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Vieste, né? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ela apanhou dos braços dela, levou para um quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor Deus, trouxeste também a desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Deus, meu Deus, faz voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vindo da tua boca, é a verdade. Bom, é interessante você entender o cenário de tudo que estava acontecendo aqui, que, se não me falha a memória, é o primeiro relato de ressurreição de um morto na Bíblia, esse caso aqui. Primeira vez que alguém morto volta à vida, que relata na Bíblia. Se não me falha a memória, é o primeiro na ordem cronológica da Bíblia. Mas, assim, para nós entendermos um pouco o que estava acontecendo, Elias vivia nessa época no reinado do rei Acabe, cuja esposa é aquela famosa Jezabel, né? E Jezabel e Acabe eram um casal daqueles assim que complicadinho diante de Deus, né? Acabe desagradava a Deus e tinha quebrado todas as situações de até as tradições do povo de Israel, os mandamentos de Deus, tinha construído ídolos, feito tudo aquilo que se tinha por certo e seguro, né? Ele tinha quebrado. Jezabel era a impiedade em pessoa, aquela pessoa que ela queria porque queria acabar com todos aqueles que serviam a Deus, matar os profetas, perseguir e matar os profetas. E nesse meio tempo, Elias orou, né, e disse assim, que orou e disse que não tenha chuva sobre a terra até quando eu disser. Ele estava tão chegado com Deus, não vai chover até o dia que eu disser que chove. E de todas essas circunstâncias, para a gente ir mais rápido, tinha uma determinação. Elias era um cara que eles queriam matar, queriam pegar Elias,
E existe um trecho que até Elias é chamado de perturbador de Israel, né? Porque ele estava arrumando muita confusão, porque ele confrontava todos os erros do rei, toda aquela maneira como que o rei estava levando seu reinado sem servir a Deus, sem servir a lei de Deus, né? E Elias, nesse tempo, estava escondido. Aquela famosa passagem que ele estava alimentado por corvos, e tomando água de um riacho que passava ali perto. Até que um dia chegou o fim, né? Não chove, não chove, o riacho secou e Deus mandou Elias sair do esconderijo, e aí que começa o trecho que nós lemos. Então, nós temos aqui um texto que nos traz um exemplo de várias situações que nós podemos aplicar para a nossa vida como lições. Há algumas lições importantes que nós podemos extrair desse texto que servem para a nossa vida de hoje. Porque, com ordens invertidas, mas a gente está vivendo problemas de todas as ordens, as pessoas, muitas mortes, você abre o Facebook, você olha lá os stories, é mais despedida e luto do que comemorações, como era normal, né? As pessoas que querem comemorar alguma coisa hoje, de forma sensata, até nem postam, porque é difícil você postar alguma coisa de comemorando quando a maioria das pessoas estão chorando. É bem interessante isso, quem tem essa sensibilidade. E nesse mesmo momento, não chovia há muito tempo. O riacho tinha secado, então a crise havia se estabelecido em toda a redondeza, né? E aí nós podemos dizer assim, que começam as lições, então, vamos entender elas, que é isso que nós precisamos ver, né? A primeira coisa que ele fala Deus permite que o riacho seque para mover ele do esconderijo. Você sabe muito bem que Deus poderia manter o riacho, né? Deus tem poder para manter o riacho correndo, ou para mandar outra forma de água para Elias, mas ele estava lá, chegado o tempo de ele sair de lá, Deus falou, então tá, meu caro, agora acabou a água, então você vai ter que se mexer. E nesse momento, mas Deus moveu ele, mas ele não abandonou ele. E ele pegou, se você ver lá, ele falou, você vai sair daqui, vai até Sarepta, que é a cidade, ou a aldeia, sei lá, que ele iria, e disse assim, vai e fique lá. Não é para ir lá buscar comida e voltar a se esconder. Ele falou, você vai e fica lá. Porque eu ordenei uma viúva para sustentar você lá, para te dar comida, né? Então, e aí, vamos raciocinar aqui. Primeiro que Deus criou o desconforto, e às vezes eu quero que você comece aplicando com você isso, porque às vezes, uma situação dessa, Deus usa para te mover do lugar que você está. Às vezes você não tomaria certas atitudes se as coisas continuassem dando do mesmo jeitinho, e de repente teu chão acabou. De repente o nosso chão se acaba, e a gente é obrigado a tomar uma decisão, porque imagina Elias lá, tava todo mundo querendo matar ele, e ele recebendo carne, aguinha fresca, e tudo lá, de repente ele pensa, não, vou ficar na minha aqui, né? Vamos ficar de boa aqui. Mas ele não. Deus falou, não, você vai sair daqui e vai ficar lá, sem água, filho. Tirei teu chão, tudo aquilo que você tinha por certo, a base, tudo aquilo ali, trazendo nosso dia a dia, é trabalho, é renda, estabilidade que você tinha, de repente Deus falou, não, vai se mexer, eu tenho outra coisa para você fazer, eu tenho outro caminho, você vai ter que se mexer agora, como diz aqui nós paranaenses dizemos, na marra, você vai ter que se mexer, e isso aconteceu, e disse, você vai sair daqui e vai ficar lá, e aí outra coisa, né, aí eu iria, bom, vou chegar lá, né, uma viúva, deve ter ficado com uma herança grande, deve ter um celeiro cheio, deve estar tranquilo, então vou folgar lá, né? Se fosse o pensamento nosso, né? Ó, tranquilo, quando chega lá, ele viu uma mulher, perguntou, me dá um copo d'água lá. Falei, aproveita e faz um bolo para mim, já tá. Falei, mas como fazer um bolo se não tem comida? Tô aqui, vou fazer a última refeição aqui, nós vamos morrer, porque não tem o que comer.
Imagina que se eu fosse, pela minha fé, às vezes eu dizer, Deus, o que você me jogou aqui agora? Uma viúva primeiro, porque está precisando de alguém para ajudar ela, você manda ela para ela me sustentar. Mas certamente Elias não era igual eu, de jeito nenhum, igual nós. E ele pegou e falou para ela: você vai lá, porque Deus te diz que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Faz o bolo para mim, faz desse jeito, você vai ver que não vai parar. Em toda aquela carência, né? Porque eu não posso dizer que ela era uma mulher pobre, porque como a crise estava muito grande, né? Pelo que eles falaram, pela descrição que tem da casa, não tenho detalhes, mas ó, pegou e foi lá para o quarto ali, tinha um quarto lá em cima, que era pelo jeito tinha não é um casebre qualquer que ela morava, né? Então tinha uma estrutura na casa dela. E aí a viúva também falou, deve ter raciocinado, pô, esse cara vai me pedir meu último, né? A última coisa que eu tenho, vou dar para ele, vou nada, vou comer. Talvez no nosso raciocínio, falei, eu vou dar tudo. Ó, só tem isso aqui, eles vão comer agora para não morrer, e vão morrer de fome. Mas por outro lado, ela falou, bom, se é isso que Deus quer de mim, para nos manter vivos, eu vou dar para ele, né? Então, naquela situação de carência, ela teve fé suficiente para fazer o bolo para o profeta e dizer, vem cá. Agora, porque Deus falou, Deus havia providenciado alguém para cuidar de Elias lá, né? Então a viúva, Deus proveu que ela não tinha mais comida para ela e vai te esperando para morrer, mas Deus disse, ó, vou te mandar uma pessoa que você faz o que eu te mandar, que isso vou resolver para você. Certamente está bem claro para ela, né? E aí nós podemos ter uma lição importante, que a provisão de Deus para a sua vida, para a nossa vida, quando você está com a fé envolvida, ela normalmente vem de maneiras improváveis, ou de maneiras espetaculares, ou de maneira extraordinária, né? Então, quem diria que uma viúva tinha seu último provimento, o último pacotinho, fundo do pacote, vamos pensar no pacote de farinha de trigo de 1 quilo, daquele que a gente tem aqui hoje, pegar a última xicrinha de trigo lá que tinha lá e fazer um bolo com um cara que eu nem conhecia, porque ela tinha ouvido ele falou que era o profeta, que ela iria fazer isso para ele, sentiu confiança que fazer isso era uma coisa que ela deveria fazer, né? Então, a maneira mais ilógica para nós na questão natural, mas quando está dentro do âmbito da fé, isso é muito normal, porque a fé, ela nos faz dar passos extraordinários, passos que naturalmente as pessoas não dão, né? São coisas inusitadas, repartir, pegar tudo que ela tem e dar para alguém, né? Uma coisa assim muito improvável para a viúva, porque ele era um estranho, uma pessoa que chegou ali do nada e de repente ele estava aí. E aí eu fico pensando nos dias de hoje, do jeito que estão as coisas, né? Qual seria a manchete do Jornal Nacional ou do Ratinho, do Datena, uma cena dessa? Talvez seria assim, profeta aproveitador usa o nome de Deus para obrigar a viúva a lhe dar a última coisa que tinha para comer, né? Ou profeta que é da linha do governo, do contra o governo, usa aproveitador, usa Deus para surrupiar a última coisa que a viúva tinha para comer. Talvez seria uma condenação total na imprensa. Porque isso é coisa lógica, né? Isso seria o lógico. Como é que uma pessoa pede para uma viúva, um homem, pede para uma viúva a última coisa que ela tem para comer com seu filho? Fala, dá para mim, depois vocês comem vocês. Quando eu falo que a fé é algo inusitado, a fé está fora do âmbito da nossa racionalidade. Eu até postei nas minhas redes sociais, né, que muitas pessoas não conseguem alcançar a bênção de Deus porque tentam fazer Deus caber na cabeça dela. Não cabe. As coisas de Deus é muito fora do nosso quadradinho. Então, isso aqui é um exemplo para ver que quando se fala de fé, a fé existe para as coisas extraordinárias. As coisas que você pode fazer, você pode fazer.
A fé existe para nos dar passos extraordinários com segurança. Não é arriscar. A fé não vai arriscar, a fé é certeza. Quando falamos do âmbito da fé, é dar passos com certeza de saber, como eu costumo dizer, dar um passo onde não tem chão, sabendo que Deus está com a mão estendida para segurar o teu pé. Então, isso é fé. Só que as pessoas não vê você está pisando no ar, mas você tem certeza que o teu pé está firme. O teu pé vai ser firme. Mas ela simplesmente, a viúva, creu na palavra, não deu olho para a imprensa, o que todo mundo ia dizer, o que eu ia falar. Não. Ela disse assim, o que a palavra do profeta foi? Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ó, fica tranquilo, enquanto não chover, que eu tenho frutos para isso, não vai acabar a farinha. Agora, e aí depois, no verso 16, Deus cumpre isso. Lá está dizendo, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Aí eu vejo o seguinte, eu começo a imaginar como é que acontecia, né? Ela ia lá pegar, pensa o pacotinho de farinha de 1 quilo. Pegava lá, tinha uma tigelinha assim, né? Ia lá, enchia a tigelinha, o pacote ficava vazio, ela guardava. No outro dia lá tinha farinha de novo. Ou será que ela enchia a xícara e a farinha fazia... Como será que acontecia isso? Não faz diferença. O negócio é que a farinha estava lá todo dia, queria pegar para a refeição. Todos os dias que ela ia lá, tinha farinha. O azeite, ela derramava e continuava derramando e multiplicando, ou secava, mas enchia. Não interessa. O interessante é que tinha azeite no momento da refeição seguinte, para ela fazer os bolos, as coisas que ela precisava fazer. Fazer bolo, macarrão, que mais? Bolinho de chuva, e por aí vai, né? Frito, assado, e vai variando, porque só tinha aquilo, né? Teve que baixar o Masterchef, né, lá para fazer comida só com aquilo toda a vida. Era da dieta deles, né? Então, isso aí foi uma coisa, baixar o Masterchef no sentido do figurado, obviamente, estou falando aqui, pelo amor de Deus, não vamos pensar coisa diferente. Mas Deus ainda tinha algo melhor, maior ainda para ela. Então, essa fé, né? Ela, com certeza, essa fé precisava de dar mais uma turbinada, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que aconteceu? De repente, o menino, filho dela, ficou doente, e piorando até que a respiração parou. O pulmão foi tomado 100%. Não tinha intubação. Parou de respirar. Não tinha mais o que fazer. Morreu. E ela chama o profeta e fala, escuta aqui, eu chamei você aqui, eu te fazendo tudo para você, e você veio aqui para descobrir algo aqui, e agora o meu filho morreu. O que você está fazendo? E Elias chega para Deus e fala, Deus, olha o que ela falou. Agora, essa mulher cuidando de mim, morre o filho dela aqui, o que eu vou dizer? Ele falou, tá aqui seu filho. Foi lá nos aposentos dele, e por 3 vezes clamou a Deus, deitou sobre o menino, e daqui a pouco desce ele lá com o menino vivo nas mãos. Entrega para a mãe, mas tá aí teu filho. Porque eu falei aqui agora, foi com o dono da vida. Eu fui lá conversar com o dono da vida, e aqui agora ele devolveu a vida para o seu filho. Porque ele viu que a tua fé é uma fé substanciada, uma fé firme. Você ouviu ele, você fez de tudo, você não se apegou nas suas coisinhas, no seu último pedaço de farinha. Você pegou e é isso mesmo. Não adianta. Deus não quer você com reserva, não nos quer com reserva, quer de tudo. Ah, isso aqui não, eu vou lá, eu queria servir a Deus, mas isso aqui não precisa deixar, isso aqui não, esse pedacinho, não, Deus é diferente, né? E aí, por fim, ele diz assim, olha, aí então ela reconhece Elias como homem de Deus. Então, voltando lá no começo, Deus fez, de repente, tirou Elias da sua comodidade lá, acabou a água dele, tirou ele da sua tranquilidade e levou
ele para uma situação de carência, para que ele pudesse precisar sair do lugar, para mover daquele lugar, mesmo que ele não quisesse, não tinha como ficar ali porque não tinha água. E aí ele teve que ir para lá, para Sarepta, para viver essa experiência. Porque não é só quem recebe que vive a experiência. A gente, quando ora por alguém, que a pessoa é curada, é abençoada, os problemas são resolvidos, que as pessoas testemunham, a gente regozija de uma forma tão maravilhosa dentro da gente, que às vezes a gente curte isso, vive isso tão intensamente quanto a pessoa que foi abençoada. Então, aí ela disse, então, olha, depois que o filho voltou com o vídeo e falou, agora eu entendi, agora eu creio que você é um homem de Deus. Graças a Deus. Alguns pontos nós temos que ressaltar. O primeiro deles é que a bênção de Deus está sobre pessoas, não está sobre coisas ou lugares. A bênção de Deus, ela está sobre pessoas. Quem portador da bênção são pessoas. Deus pode abençoar pessoas através de coisas, trazendo coisas, dando acesso a coisas, mas a bênção de Deus é sobre pessoas. Eu já tive em igreja assim que a pessoa chega lá no final do culto com a chave do carro para orar. Fala, tá bom, é agradecimento, eu oro para agradecer, porque a bênção está sobre ele. O carro novo é bênção de Deus para a vida dele. O governo de Deus é sobre a vida dele, o carro é coisa. É algo que nós usamos para abençoar, para ser bênção e para receber bênção. Mas não é abençoar carro, não está nas minhas crenças, não. É abençoa pessoas. As pessoas abençoadas alcançam um carro melhor, a casa melhor, saúde. Se Deus assim quiser, se não quiser também vão ser abençoados sem carro, sem casa. A bênção de Deus não alcança objetos. A bênção de Deus é sobre pessoas, sobre você, sobre a sua casa, quer dizer, a sua família, as pessoas que estão ao teu redor. É isso que Deus alcança. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que a fé é indispensável no relacionamento com Deus. A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não existe no âmbito racional, ele não faz sentido. Porque no âmbito racional, não faz sentido você pedir para uma viúva tirar a última comidinha dela e dar para um homem, teoricamente sadio, que podia andar mais alguns quilômetros atrás de comida. Não é isso? Então, quando a gente olha isso e vê, não tem, o âmbito racional é conflitante. Cabeças muito racionais têm mais dificuldade de experimentar Deus em plenitude, porque criam bloqueios sobre o que é Deus, porque se você for pensar bem, servir a Deus e a Deus é uma coisa de maluco. Porque, você sair da sua casa, ir lá numa igreja, fecha os olhos, levanta a mão e sente as coisas legal, bacana, assim, né? Se a pessoa for pensar isso racionalmente, o que o cara tá fazendo? Fala umas palavras estranhas, de repente, um cara cantando, outro falando na frente, ou a pessoa tá lá na praça, ajoelha e ora, levanta a mão pro céu, as pessoas vão lá, esse dia eu tava lá em Apucarana, o hotel que fica em frente ao hospital, e de repente, quando eu vi rodear o hospital, as pessoas levantando a mão para o céu, orando e cantando, orando pelos doentes lá. Se você não olhar isso pelo âmbito da fé, não faz sentido. No âmbito racional, o que fazer? Fazer um círculo aqui da energia. Aí inventaram essa. Aí a energia para lá. Energia da onde? Vem do aquém, do além? Fala, é fé mesmo, é Deus. Esse negócio de energia é gente que não tem coragem de assumir Deus na sua vida. Toda a energia que nós precisamos vem de Deus. Essa energia de vida, esse ar que esperamos que Deus criou o homem, dando energia aqui, ó, soprou no nariz dele, ó, tem aí oxigênio para você processar, depois você come a sua vida. O dia que eu não quiser, ó, fecha aqui, acabou. Temos que assumir fé. E assumir Deus não é algo que eu preciso ficar rodeando, agora, porque daí é o seguinte, chega agora nesse momento que a coisa está feia, a pessoa, aí aquele que nunca fala em Deus começa a falar, né?
Que fala que o ateu existe até o avião começar a cair, né? Deus cuida de você, mas não basta ser abençoado. É preciso ser bênção no lugar onde você está. Tem gente que só quer receber. Não, 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 não. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Abraão era abençoado. Então, para Elias aqui, ele foi abençoado primeiro, mas ele foi bênção, porque no momento seguinte a comida começou a multiplicar. No dia que a doença chegou lá, ele estava lá com autoridade para orar e vencer a doença. Então, ele também foi bênção. Foi abençoado com a comida, mas foi bênção e continuou sendo bênção na vida daquela família. Né? A bênção da cura veio depois dela passar no teste da fé. Não quer dizer que isso seja um rito, mas nesse caso aqui, primeiro ela teve um teste de fé, se ela realmente confiava na palavra que o profeta tinha dito para ela, né? Então, nesse teste de fé, ela passou, e aí veio a bênção da cura. Então, quando Jesus falava assim, vai, a tua fé te salvou. Então, essa situação de fé é um momento em que nós passamos adiante a confiança em Deus. Aí as bênçãos ficam maiores. E outra coisa, Deus também cria, recria, multiplica e revive. Mas com um detalhe. Somente no caos absoluto ele criou algo do nada. Eu vou explicar. Lá no Gênesis, diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Isso é chamado caos absoluto, não tinha ordem de nada. Então Deus pôs ordem nas coisas e começou a criar do nada. Hoje não. A grande maioria das vezes que você vai ver, Deus está criando através das coisas, né? Ele pega através do pouco que nós temos, do pouco que as pessoas têm, e dali cria algo, dali ele multiplica, dali ele recria algo. Então, Deus precisa que você disponha algo para ele, para depois, para poder fazer com que ele crie, com que ele recrie, com que ele aumente algo a partir de alguma coisa, né? Deus usa o homem em sua disponibilidade, pode ser pouco ou quase nada. Ele usa o pouco que não você tem, que eu tenho, e o pouco que somos. Ele pode usar esse pouquinho de tempo, que numa semana, uma hora não é nada, né? Mas neste pouquinho de tempo que nós disponibilizamos para ele, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar os seus passos, pode abrir as portas, pode te abrir a mente, pode revelar para você e pode colocar aquela viúva que está no teu caminho, aquela viúva que está precisando de algo também. Mas você vai ser bênção na vida dela e ela vai ser bênção na sua vida. Viúva no sentido figurado, obviamente. Aquela pessoa, pode chegar um momento que você amanhã você acorda e de repente você vê algo que faz você se mover, falar, agora não tem mais jeito. Quando a sua esposa chega lá e a latinha está vazia, a geladeira está vazia, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Eu estou trabalhando na empresa da Apucarana e a história deles é mais ou menos assim, um dia acabou tudo, estava desempregado, para começar a fazer pão, né? E fazer pão para vender, para comprar almoço. O caos na vida deles, eles resolveram fazer isso para hoje ser uma das maiores indústrias de pão industrializado do estado do Paraná. Então, Deus, às vezes, o momento desse é hora de você olhar para Deus e entender o que Ele quer com você, o que você pode fazer. Estou falando um exemplo da vida material, mas quantas pessoas se encontraram de fazer algo, de sair da sua casa e demonstrar o amor pelas pessoas, né? É hora de nós sairmos, às vezes, fica em casa, beleza, mas se você puder de alguma forma ajudar as pessoas, vamos fazer. É hora de nós movermos. Então, vocês têm exemplos assim que Deus usa pouco, né? Aquele famoso lá da viúva que tinha que também o marido tinha morrido e os filhos iam levar para ser escravo para pagar as contas. E o profeta Eliseu, né, Eliseu, que foi depois de Elias,
chega lá e fala assim, presta da tua vizinhança e tudo você conseguir de vasilha, né? E depois veio lá e começou a encher, né? E veio lá galão de água, Coca-Cola, garrafas de Coca-Cola, tigela, Tupperware, e veio vindo, então, e vai um monte de coisa, né? Um monte daquilo daqui a pouco, e um deles lá enchendo, do nadinho que ela tinha de azeite, começou a encher uma coisa, e enche outra, e foi enchendo, de repente, e veio lá, e daí fulano busca, corre lá, acabou, não, na vizinha não tem mais, outros vizinhos já estão muito longe, acabou, não tem mais nada. Aí ele pegou, mas então parou. E aí quando parou, vendeu, aí o profeta diz para ele assim, e agora o que eu faço? Vai, vende o que você vê, que você tem, paga a dívida e ainda vive do resto. Ela precisava estar preocupada com a dívida, ganhou uma pensão ainda, ganhou para viver. Essa coisa do Velho Testamento, não, no Novo Testamento temos também, por 2 vezes, 5 pães, 2 peixes, depois 7 pães, que alimentaram muita gente, no primeiro caso 5.000, depois 4.000 homens, e sobrou ainda. Jesus, né? Jesus, não, lá no Gênesis, Deus fazia cair o maná, a alimentação caía do céu. Mas depois, Deus começou a ter essa prática de fazer do mínimo para nos ensinar que você precisa fazer parte da bênção. Você precisa ver que ali tinha lá um lanchinho de um menino, alimentou uma multidão de 5.000 homens e mais as outras pessoas que acompanhavam. Então, do nada. Para vencermos no tempo de crise, temos que viver a fé. Precisamos também entregar a Ele coisas que são passos de fé. Sabe aquela coisa que está agarradinha nele? Assim, não, isso aqui não. Não, eu não dou, não faço, não posso ir, não vou fazer, tenho vergonha. Tá bom. Será que não é essa a tua pouquinho de farinha? O que é esse pouquinho de farinha que está fazendo você viver na miséria da graça de Deus ou na carência de alguma coisa em casa, da tua família? O que é esse pouquinho de farinha? Você consegue olhar ao teu redor e ver se não encontra isso? Será que eu, olhando ao redor, não encontro alguns pedacinhos de farinha da minha vida que eu preciso abrir mão e crer que é pela fé que isso vai mudar a situação? Eu vou dizer assim, mais uma coisa, Deus não quer o seu dinheiro. Aqui não é negócio de dinheiro, não. Pode até ser que você já tão apegado ao dinheiro, que quando você não abrir mão, né? Deus quer só que o dinheiro não seja senhor na tua vida. Só isso. Está escrito em Mateus capítulo 5 ou 6, né? Você não pode servir a 2 senhores. Acho que é 6:36, se não me engano. Você não pode servir a 2 senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é o principal competidor de Deus no coração do homem. Ele é o símbolo de tudo que é mais material e Deus é tudo que é espiritual. Então não encaixa uma coisa na outra. Eu vou te dizer, é a libertação mais difícil. Não que você vai pegar tudo para a igreja. Não estou falando nada disso. Estou falando que você precisa ser senhor do seu dinheiro. Você toma a decisão e não da sua vida para cuidar do dinheiro. Às vezes você agarra essa, não é um pouquinho de farinha, é um caminhão de farinha que você precisa se libertar dele para que você consiga ver as bênçãos de Deus na sua vida. Não, porque o dinheiro, essa racionalidade precisa ser derrubada. Não é para você ficar um doido e varrido e irresponsável, não é isso. Racionalidade e saber, Senhor, você pode ter 10 milhões na sua conta e sofrer isso, pode ter 500 reais na sua conta e sofrer a mesma coisa. Porque Mamon, segundo algumas definições, aquele Deus que Deus diz que é Mamon, servia a Deus e a Mamon, ele era uma entidade que influenciava as pessoas, a entidade demoníaca que influenciava as pessoas para fazer o rico ter medo de perder o que tem e o pobre ter medo de não ter o que precisa. Então, ele age dos dois lados. Então, não estou falando de dinheiro.
Estou falando de liberdade em Cristo. Você ser senhor do dinheiro. Quem toma as decisões é você em função de você e do seu relacionamento com Deus, e não de você em relação à necessidade de dinheiro. Claro que todos nós somos profissionais, precisa trabalhar, precisa ter nossa renda, óbvio. Ninguém vai chegar assim, não, eu não vou trabalhar amanhã, porque agora... Não, não é isso. O que você ganha, você ter. Porque se você não consegue amar as pessoas a ponto de pegar e esvaziar sua carteira um dia, assim, ó, nem que esteja cheia da duzentona, mas você não tem coragem de esvaziar sua carteira um dia para ajudar uma pessoa e sair feliz, é porque o dinheiro é seu senhor ainda. Ah, mas eu indo pagar a conta. Falei para você, acabei de dizer, fé é um negócio de doido. Fé é irracional. Às vezes, nós somos desafiados a coisas desse tipo. A fazer coisas que as pessoas veem, se você está doido. Por que você fez isso? Mas quem que é o senhor na vida? É você ou é o dinheiro? Mas estou falando não o dinheiro que você vai fazer, ir lá no shopping, não. Falando aquelas coisas que você usa. É desprendimento. O que essa viúva demonstrou? Desprendimento. Ela só tinha aquilo, era tudo que ela tinha para comer e tudo que ela podia adquirir para comer. Ela deu. Abençoou. Ela plantou semente. Agora, será que nós crescemos essa cultura miserável? Parece que da moedinha, da nota de R$ 1, que fala que... Não estou falando... nem vou falar da igreja. A pessoa no semáforo. Se só pedindo, o que você vai procurar? No moedeiro do carro, dá um punhadinho de moeda. Por que você não é ousado de abrir a carteira nessa hora? Por que eu não sou ousado de abrir a carteira e mostrar a generosidade? Ah, mas ele vai usar lá na droga, não sei o quê. Problema dele. E se Jesus em pessoa viesse na figura de um mendigo na porta do seu carro, o que ele ia avaliar você? O que ele ia me avaliar? Qual que é a minha generosidade? Quem que é Senhor nosso? Ele nos quer inteiramente e precisamos entregar a Ele tudo sem reservas. Ele não divide você com ninguém, nem com a sua religiosidade, porque tem pessoas que amam mais a igreja do que a Deus. Não sabe separar uma coisa da outra. Ah, mas a minha igreja, tua igreja é uma bênção, mas Deus primeiro. Tem que saber uma coisa, cada coisa é uma coisa. Igreja, templo, organização, e a igreja que é você como pessoa. Cada coisa é uma coisa. Nós temos que, qualquer hora, entrar nesse assunto mais profundamente. Mas as pessoas misturam isso e é a maneira de escravizar eles numa mente religiosa, ao invés de ter a liberdade em Cristo e servir bem na sua igreja, mas sem que ela tome o lugar de Deus na sua vida. A igreja é muito importante, a igreja organização. Mas você tem que ser igreja antes de estar em uma igreja. Deus não divide com você com ninguém. Nem com a vida indecisão, entre a vida... Essa indecisão, Deus não quer que seja indeciso. Decida-se, já tenho falado várias vezes. Sai do muro, decida-se, tome, dá seus passos. Ele nos chama para uma vida de mudança, uma vida diferente. Que nós confiamos nele totalmente para se atirar nos braços dele, confiar totalmente, dar passos de fé, né? E não ser aquela pessoa tão ridiculamente religiosa que agora, com as mortes do Covid, ela chega e fala para as pessoas assim, aí começa a falar de Deus. Deus permitiu. Nunca fala em Deus na vida, ele fala agora eu queria falar. Deus não é de usuário, Deus é de relacionamento. Vem falar, Deus quis assim, porque Deus é o consolo, Deus vai te consolar. Vem falar para Deus, bem, ótimo, faça isso. Faça isso todo dia. Faça isso para você primeiro, antes de fazer para os outros. Deixa de ser água morna na vida. Toma decisões. Fala para as pessoas, olha, Deus, mas quando você está falando para ela, você vai se lembrar meu e eu para mim. Deus é para você e para eles, igual foi para a viúva. A bênção foi para ela e para ele. Ela abençoou ele e ele abençoou ela. Isso é relacionamento. Isso é igreja. Uma pessoa amando a outra e compartilhando o que tem de melhor.
Claro que eu estou dizendo que você não dá palavra de fé para a pessoa, claro que você vai dar, mas que sirva para você também, não sejam fingidos, não sejamos fingidos, não sejamos falsos. Aí vira as costas e nunca mais fala em Deus. Na verdade, você usou um chavão para dizer para as pessoas. Usou ali um ditado popular, como se fosse, Deus levou, Deus que quis assim e tal. E daí vira as costas, na tua vida não tem nada disso. Não foi uma palavra de fé, uma palavra de autoridade na vida da pessoa. Lá no Facebook, hoje, a maior falsidade. Ai, nosso sentimento não sentiu coisa nenhuma. Tá falando que faz isso para todo mundo, já tem uma frasezinha feita. Será que realmente estamos amando as pessoas que não precisam? Será que nós daríamos algo de nós por elas? Realmente. Às vezes precisa que o riacho seque para que a gente se mexa. Às vezes precisa o riacho ficar seco, faltar água para que as coisas se movam. Às vezes precisa que nós tenhamos de Deus a torneira fechada para nós podermos estar aos pés dele e clamar. Mesmo que seja clamando por coisas, mas Deus quer você. Às vezes você está lá pedindo pela sua empresa, seu negócio, sua vida, está lá pedindo pelos seus filhos, pelas coisas, está dizendo, e para vocês? Eu quero você. Deus não quer a minha empresa, meu emprego, meu dinheiro, Ele quer eu. Total. Quer você na totalidade. Quer você na totalidade. Se o seu riacho secou, é hora de se mover na direção daquilo que Deus te mandou fazer. Daquilo que. Mas, Deus não falou nada, mas falou na Bíblia, está disso lá. Ama o teu próximo a ti mesmo, vai e prega o evangelho. Tem na Bíblia, só se abrir, vai ter muita coisa para você fazer. Né? Se você estava esperando o riacho secar para viver as bênçãos de Deus de verdade, se não secou, toma cuidado. Veja que as águas começam a minguar. Está na hora. Para viver as bênçãos de Deus de maneira extraordinária, bem de pertinho, você precisa irresponsavelmente, falando irresponsavelmente entre aspas, para você entender, irresponsável dentro da racionalidade humana, mas responsavelmente dentro da confiança em Deus. Você precisa irresponsavelmente se atirar nos braços dele. É como se atirar no precipício, sabendo que Deus está lá para te pegar. Para te pegar no colo. Mas onde todas as pessoas te chamam de doido, Deus te chama de meu filho. Eu queria ver assim, quando aquela mulher pegou, o profeta falou, ela falou, e aí ela deu, fez o bolo do profeta. Se fosse uma expressão humana, dizia, essa menina é a minha menina. Essa expressão que nós temos que gerar no coração de Deus, esse menino é o meu menino. É o meu menino. Para que Deus seja glorificado na sua vida, por atitudes grandiosas que não é qualquer ser humano que toma. É para isso que nós somos cristãos. Não é para ficar enchendo igreja só. É para ter atitudes de fé extraordinárias. Atitudes, ações extraordinárias. É para isso. Aí você é bênção e será abençoado. Você é abençoado e será bênção. Ou é bênção e será abençoado. E abençoa os outros. Através de você, você recebe bênção e transmite bênção. É isso. Um momento como esse é um momento que mais nós temos que ter isso. Um dia a tua vida estava na mão, a vida dele estava na mão da viúva. Outro dia o filho dela, a vida do filho dela voltou através da mão do profeta. Seja uma bênção. Seja um abençoador. Receba a bênção de Deus maior. O que era aquele pouquinho de farinha em relação à vida do filho que ela recebeu de volta? E Deus quer dar uma vida maravilhosa, diferente para você. Mas se liga. Vamos despertar. Chega a hora. E é nesse caminho que você vai ser abençoado e vai ser benção. É confiando em Deus, se lançando nos braços dele, que a tua vida vai mudar e a segurança em Deus vai manifestar em sua vida. Para que Deus olhe para você e fale, tá vendo lá?
Deus estiver olhando de cima assim, tá vendo lá? Aquele meu menino. Aquele meu menino. Olha lá. Eu até pensando nos meus netinhos aqui, como Deus, com carinho, um amor extremo, dizendo, olha lá, veja só, passou no sinal, em vez de ir na moedeira do carro, foi na carteira. Esse é meu filho. O mendigo saiu feliz porque ganhou uma nota de 50, nunca tinha ganho. Ouse, ouse dar oportunidade para as pessoas ver Deus em você. Essa é a lição de hoje. Faça algo extraordinário de fé para que as pessoas vejam Deus em você, para que as pessoas vejam Deus em mim. Façamos isso em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Tem uma semana extraordinária como não tem tido ultimamente. Mas sai hoje com o coração cheio e com vontade de fazer algo extraordinário para que Deus resplandeça através da sua vida nesse mundo que tem tanta escuridão. Deus te abençoe e na semana que vem a gente volta. No domingo ou na segunda, mas estaremos aqui com certeza, em nome de Jesus.